Olá, este é o programa Memórias do Poder Legislativo, idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje temos o prazer em receber Valdir Ferreira, que é escritor, empresário, ex-assessor parlamentar nesta Casa de Leis, que também foi subprefeito de Capela do Socorro, na Zona Sul da capital. Bem-vindo ao estúdio da TV Alesp, é um prazer conversar contigo, Valdir. É um prazer estar aqui com você, Jorge. Vamos falar de história do Legislativo. Você tem boas memórias desta Casa de Leis, do trabalho parlamentar? Como foi beber na fonte da política, trabalhar com deputado, dialogar aqui com os mandatos? Extremamente interessante. Eu fazia uma assessoria para o Caramês no sentido de preparar os discursos, digamos a parte intelectual do gabinete. Sim. E eu acho que conseguimos fazer um bom trabalho. Na área de turismo, Sim. Nós trabalhamos muito com a questão da hidrovia Sim. do Rio Tietê, que infelizmente não deu certo. Ainda não deu Ainda certo. não deu. Ainda não Mas deu certo, trabalhamos, né? fomos visitar a hidrovia no Paraguai, na Argentina. Sim. Temos que falar também que a hidrovia Tietê-Paraná, que já existe, inclusive no estado de São Paulo, né? Ela vem desde da barragem de São Simão, né? Isso. Minas, quase Goiás, até aqui no Rio Paraná e Rio Tietê. Mas a gente sonhava aqui na Assembleia Legislativa também com um hidroanel viário, né? Usando os rios Tietê, o canal do Pinheiros, Isso. a Billings e fechando o anel ali, Tijuco Preto, né, Suzano? Exatamente. A ideia era criar um hidroanel viário, é isso? Você também participou dessa discussão? Participei bastante dessa discussão. Fizemos, inclusive, alguns espetáculos teatrais dentro do Rio Tietê. Dentro do Rio Tietê? Sim, num barco dentro do Rio Tietê. Sim. Fizemos alguns espetáculos teatrais. Como eu te disse, visitamos hidrovias em vários países. Sim. Desenvolvemos os projetos, visitamos aqui Barra Bonita, sim. Pederneiras, toda aquela região. Pederneiras, né? Muito bonito. Mas aí já é um outro Tietê, né, Valdir? Aquele Tietê é limpo. Lá tem água, principalmente. Lá porque a gente está falando... Tem até peixe. Tem até peixe. A gente está falando de um rio de cabeceira, que nasce aqui em Salesópolis. Ele praticamente não tem um volume, não tem um caudal, assim, como outros rios. Comparam o Tietê nosso aqui com o Tamisa em Londres, ou com o Rio Sena em Paris, estamos muito longe em termos de volume de água, né? Mas lá se transporta passageiro, se transporta carga. Qual é a dificuldade de se elaborar um plano aquaviário em torno da metrópole aqui em São Paulo? Eu acho que o grande problema é a poluição do rio. A poluição do rio. Que é um desafio eterno, né, que ainda não foi resolvido. Sim. Se gastou muito recurso com isso. Posso dizer que no caso do programa Tietê, segundo o site da Sabesp, já foram 3 bilhões de dólares. 3 bilhões ao longo de mais de 20 anos aí de trabalhos no Rio Tietê. Agora tem um plano novo, inclusive eu vou dialogar com o Valdir sobre esta possibilidade. O governador João Dória, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, prometeu que vai despoluir o Rio Pinheiros até 2022. O senhor acredita? Eu gostaria de acreditar, mas... É que a gente está há mais de 20 anos. Reservas. A gente está há mais de 20 anos, discutindo a despoluição do Rio Tietê e ela, claro, né, diminuiu a carga poluidora, a carga difusa que acaba caindo no leito do rio, né? Aquela língua negra que antes ia lá até Salto, ela tem regredido. Mas às vezes falta chuva. E a poluição toda dentro do rio acaba arrastando aí, né, toda aquela sujeira difusa. Não sendo diluída. Pois é. E como limpar fazer? O rio é limpar a bacia toda, né? Eu estou falando aqui com o Valdir, mas eu queria puxar de memória quando foi subprefeito de Capela do Socorro. Sim. Olha, 134 quilômetros quadrados, isso é maior que muito município, né? Era uma cidade na zona sul de São Paulo, 750 mil habitantes. 750 mil habitantes. Olha. É o maior município em termos de população da cidade de São Paulo. E o segundo em extensão. O primeiro é Parelheiros. Mas conta do desafio, aliás, a gente vai fazer essa interface. Como era cuidar... Eu tenho até umas ilustrações da sua prestação de contas à época. Tem que lembrar, o Valdir foi subprefeito lá em 2006.
2005, 2006, é isso? nas duas administrações do Gilberto Kassab. Do Gilberto Kassab, tá. Então, a Capela do Socorro, olha, 134 quilômetros quadrados, 8,8% da cidade de São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados. 95% da região inserida em área de proteção de mananciais da Bilis. Quer dizer, do lado esquerdo desse mapinha, a gente imagina a represa de Guarapiranga e do lado direito, limítrofe, praticamente dentro da represa. Dentro da represa. E como é cuidar das águas, mantendo a cobertura verde, já vista que, olha, população crescente ali, 2007, 700 mil, a gente já falou em 750 mil, né? Hoje, acho que até mais, viu? Porque a cidade andou crescendo por sobre as represas. De 800 mil. Como foi cuidar da mata, da proteção vegetal, das águas e, de alguma maneira, dialogar com a despoluição do Pinheiros? A gente tem que lembrar que o Pinheiros era um sistema que nasceu para a geração de energia elétrica lá nos anos 20, 30, 40, né? Quando faltava energia para a metrópole, a água era retirada do rio Tietê, passava pelo canal do Pinheiros, bombeada na usina da Traição, depois mais uma vez na usina de Pedreira, 30 metros, para cair por gravidade em Cubatão e Henry Borden. Era isso, né? A questão é que para você limpar a represa, você precisa limpar toda a bacia que tem em volta da represa. Sim. Você tem que pegar os córregos que desaguam na represa, colocar coletores tronco, né? Sim. Os interceptores ligados aos coletores. E levar eles a um grande coletor na beira do rio. Sim. Mas uma obra enterrada, como era lá no passado, né? Exatamente. Dizia que não dava voto, então praticamente, às vezes você tem o coletor e não tem o interceptor, às vezes tem o interceptor, mas que não chega até a estação de tratamento de esgotos, né? E a segunda questão é o que você falou, é proteger o córrego, proteger a represa das invasões. Sim. E como é possível fazer isso? Nós tínhamos um grande número de invasões, retiramos, era uma briga com o Ministério Público, porque... Em geral, o pessoal não gosta de criticar muito o Ministério Público, mas o Ministério Público da Cidadania falava, não pode tirar. O Ministério do Meio Ambiente falava, tem que tirar. E aí atender a quem? Atender a quem? Tinha que ficar administrando, conversando, discutindo. Mas o secretário do Verde era o Eduardo Jorge. Sim. Nós fizemos em conjunto várias retiradas, né? Mas sempre fornecendo aluguel social e condições de vida, né, para quem era retirado. E construímos 21 parques em torno da Guarapiranga e da Billings. Essa é a melhor maneira de proteger as águas? A construção de parques? Porque fazemos um parque que a população se apropria dos parques, utiliza os parques e protege os parques. Eu queria saber também como é possível, porque hoje é muito difícil remediar, tirar a população. Se fala em mais de 1 milhão de habitantes no entorno das represas. Elas não deveriam estar lá. Não. Porque se a gente pegar, digamos, os limites da cidade de São Paulo, ali junto à Capela do Socorro, as represas seriam um limite. E no oposto, na Zona Norte, a reserva da biosfera, da Mata Atlântica, que é a Serra da Cantareira, outro limite. Ou seja, o certo não seria adensar o centro da cidade, evitando que as pessoas fossem para os arrabaldes? Corretíssimo. Eu acho que o adensamento do centro é fundamental. Sim. Agora, o processo que se utilizava aí era de dois tipos. Na região em que nós estamos muito próximo da represa, que é a região da represa, que nos momentos de pico nós tirávamos a população. E nos lugares mais recuados, nós fazíamos uma urbanização. Sim. E como é que é possível fazer esse tipo... porque, primeiro que tem bairros ali que apareceram do dia para a noite, né? Porque quem se lembra da colonização daquela região, que já foi o berço da industrialização, Santo Amaro, ele também foi uma área de chácaras, né? Muitos estrangeiros, né? Que procuravam a zona sul de São Paulo, na área do Veleiros, né? Aquela região ali, inclusive. A região ela não estava destinada a ser o que se transformou, não é, Valdir? É verdade. Ela veio com uma determinada função e as invasões acabaram transformando em outra. Sim. Então havia um processo de fiscalização, mas a fiscalização era precária, né? Eram poucos fiscais para extensões muito grandes. Sim. E havia invasões mesmo. E aí nós tínhamos que correr atrás do prejuízo das invasões, né? Sim. Tanto retirando as pessoas como urbanizando, né,
toda a orla da represa, que foi o que nós fizemos. A dificuldade do poder público, não só em fiscalizar, mas depois que a pessoa se instala para retirar, é quase impossível. Não, nós conseguimos fazer várias retiradas. É. Mas com aluguel social, né? Sim. Colocando as pessoas em condições de moradia fora da represa e o processo de urbanização, né? Que nós tirávamos uma parte das moradias. Principalmente aquelas precárias e praticamente dentro do reservatório. Melhorávamos o arruamento, né? Tá. Colocávamos rede de água e esgoto. Eu vi na prestação de contas, inclusive, muito bem feita, por sinal, mais de 100 páginas de prestação de contas, alguns números, algumas fotos, inclusive, mas é difícil retirar aquele pessoal que está ali precariamente instalado, como essa, assim, parece uma palafita, né, literalmente, e numa área muito próxima da represa. Olha, são galerias, tá vendo? Águas pluviais, galerias de águas pluviais, os córregos canalizados, córregos não canalizados, bocas de lobo. Quer dizer, a dimensão disso tudo multiplicado por centenas de milhares. Como é isso? É bem complicado. Tínhamos, inclusive, quando chovia muito, Sim. essa região era invadida, os moradores queimavam ônibus. Queimavam ônibus. Faziam um protesto violento contra isso. Sim. E não havia muito o que fazer. Quer dizer, é um processo de médio prazo, né? A questão da represa. Eu acho que o grande desafio... E a ideia é tirar isso aí e construir parques lineares. Sim. Em volta dos córregos. Sim. Os parques lineares, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que vem a ser, que no passado se construíam avenidas, você lembra? Fundo de vale, né? Onde tinha o córrego, tapa-se o córrego e coloca-se uma avenida em cima. Muitas avenidas em São Paulo, por exemplo, a Avenida Escola Politécnica é uma delas, é um fundo de vale. Esse é um conceito. Avenida do Estado também, né, que tem até um trecho que ele é tamponado. Mas eu digo, esse modelo foi superado, agora se pretende fazer, na verdade, parques ao longo desses rios, desses córregos, despoluindo os córregos e criando áreas de lazer, inclusive. As novas teorias ambientais são totalmente contra essa cobertura dos córregos. Sim. Porque se você tampona ele aqui, ele em outro ponto vai desaguar. Sim. E vai produzir enchentes. Então a ideia é realmente você deixar a região em que a água vai ocupar, deixar ela totalmente livre e construir parques lineares. O que são parques lineares? São áreas verdes em volta do córrego, que protegem o córrego e dão condições dele se avolumar sem gerar invasões. A ideia é reconstituir a mata, digamos, natural, porque em torno dos córregos tem as chamadas matas ciliares, né, que funcionam como cílios mesmo, para evitar que a sujeira caia dentro do rio. É isso? Exatamente. É preservar tanto a flora quanto a fauna, né? Sim. Já se errou demais em termos de proteção, porque, como eu disse, no passado, avenidas de fundo de vale, tamponamento de córregos, de rios, isso já está superado. E como a gente chega no volume macro que é um Pinheiros? O Pinheiros, lá no passado, carreava a água do Tietê para Billings, por bombeamento, para geração de energia elétrica, ou seja, toda a poluição passava por lá. Deve ter um caldo lá no fundo para retirar tudo aquilo. Imagina uma obra monumental. Não é só despoluir a água, a calha do rio, mas aquela sujeira difusa que está lá no fundo, né? Inclusive o metal pesado. Né? Metal pesado. Como o mercúrio, né? Sim, que durante décadas, esse metal pesado, inclusive, foi despejado na Billings. Foi. E que hoje ajuda a matar a sede dos paulistas, diga-se de passagem. E nós tínhamos coisas interessantes. Por exemplo, antigamente, hoje está superado, mas durante muito tempo, o freio do carro era aquela... Ah, sim. E ele produzia um pozinho. Esse pozinho, com a chuva, chegava no rio e é impossível você conseguir... Filtrar, separar depois. Ele acaba contaminando a água. Ele acaba contaminando a água. Bom, multiplica por uma frota de 8 milhões de carros em São Paulo, mesmo que ele só tenha um sistema de pastilha na roda dianteira, você tem 16 milhões de carros utilizando freio e jogando esse pó, essa limalha na rua, que depois é carreada pela chuva para dentro dos rios. Você divide normalmente num lixo orgânico e inorgânico. Sim. O orgânico é mais fácil. Sim. Com o tempo você vai resolvendo. Agora, inorgânica é o complicado, né?
Para quem estava lá administrando a cidade, Capela do Socorro, aliás, bem onde tem a confluência, né, do Rio Pequeno, Sim. Pinheiros, naquele trecho ali, o governador falou em criar no espaço ali da usina da Traição para adiante, onde o Rio Pinheiro já é 5 metros mais alto do que para o lado de cá, né, indo para o Cebolão, criar um Porto Madeiro, tal e qual na Argentina, né? Sim, uma área portuária que foi retrofitada, que foi repaginada e virou uma área de turismo lá muito bonito. O senhor acredita nessa possibilidade daquilo ser repaginado? Porque uma parte muito rica da cidade de São Paulo já está instalada ali. Olha, eu gostaria que isso acontecesse. Eu acho possível. Sim. Se houver vontade política, se realmente... E se conseguir o recurso... E hoje há financiamentos internacionais para essas coisas. Sim. Porque quando eu estava na Capela do Socorro, se eu dependesse do recurso da subprefeitura, eu não teria feito os parques. O segredo é fazer... Como foi possível? Explica então o caminho das pedras. Eu investi muito na área de projetos. Tá. Comprei aquelas máquinas que fazem plotação de projetos, tudo isso. Consegui fazer os projetos. Ia no governo do estado, na Secretaria de Recursos Hídricos, e de lá conseguia, às vezes, trazer 20 milhões, 30 milhões de reais. Aí chegava para o prefeito e falava, prefeito, eu consegui 20 e 30 milhões. Eu preciso mais 20 e 30 seu. Falava, você conseguiu 20 e 30 contrapartida. Lá, eu te dou os 20 e 30 milhões, que serviam para fazer as desapropriações. Sim. Por exemplo, nós desapropriamos 3 motéis na beira da represa, construímos parques, né? Sim. Criamos a praia, uma praia paulistana ali, né? Que o pessoal frequenta até hoje e que a CETESB coloca a bandeira verde. Que bom, né? Que bom. Muitas vezes as pessoas saem daqui, vão até Santos, o Guarujá ainda chega e tem bandeiras vermelhas, né? Bandeirolas vermelhas. Aí, com e aqui toda temos... a proteção de salva-vidas, do corpo de bombeiro. Sim. Porque lá nós tivemos muitos afogamentos, que as pessoas nadavam nas condições mais precárias possíveis. Sim. Eu queria também que se falasse um pouco da ação social no entorno das represas. Muito se fala que a Zona Sul, além de densamente povoada, ela tem, digamos, poucos atrativos em termos de lazer, cultura. Parece que isso também foi muito trabalhado lá na sua gestão, né? Eu consegui fazer um centro cultural no Grajaú. Um centro cultural onde nós tínhamos 30 oficinas. Oficinas de música, oficinas de dança, oficinas de pintura, cineclube. Fizemos uma arena em volta dele, projetávamos filmes e o pessoal assistia. Sim. Foi o primeiro centro cultural feito na periferia. Também fomos buscar recursos na Secretaria de Cultura do Estado. Foi o Centro Cultural Graciliano Ramos. Mas, infelizmente, hoje, indo lá, as coisas estão bem precárias. Hoje. Por quê? Política pública não continuada? O que acontece? Não deram continuidade. A maioria dos parques está lá abandonado. Sim. Eu fiz iluminação solar em todos os parques. Porque era a única hipótese. Eu tinha um chão lá onde você não podia colocar fio. Não podia por levar a infraestrutura? Sim. Então, a iluminação solar era a solução, né? Foi pioneiro também. Hoje muito se fala, né? Hoje na biomassa, na eólica, na energia solar, mas... Então, hoje está lá a iluminação solar, mas não fizeram manutenção. Então, não está funcionando. E não gastávamos energia, né? Pois é, a energia solar está aí gratuita, né? Claro que a implementação, painéis solares, fotovoltaicos, esse é o custo. Né? Aí sim, aí é o custo, mas a energia em si, depois... Mas o retorno vale a pena. Pois é, e ele se paga em pouco tempo, né? Claro. Se paga em pouco tempo, vale a pena o investimento. E você evita aquela fiação, né? Pois é, por falar nisso, a gente tem leis que protegem as represas, lei específica da Billings, lei específica da Guarapiranga. Isso de alguma maneira engessa o desenvolvimento ou realmente protege de fato? Porque muita gente é crítico dessas leis, diz que elas são cheias de regras e impõem, né, uma condição para quem já está. E impede, digamos, um avanço sobre aquela área. Ela de fato protege essas leis? Eu acho que protege. Ela não dificulta a industrialização. Ela estabelece alguns tipos de energia, alguns tipos de indústria. Você pode utilizar, outras não. Outras que são muito poluentes, não.
Naquele tempo, nós procuramos desenvolver em volta da Guarapiranga a indústria turística. Sim. E nós tivemos um grande desenvolvimento em termos de restaurantes, em termos de hotéis. Inclusive a área náutica também ganhou com isso. Fala um pouco dessa sua experiência aí de diálogo, porque a gente tem um espelho d'água lá maravilhoso, né? Como fica, por exemplo, trabalhar essa área náutica aqui na Zona Sul de São Paulo? Principalmente Guarapiranga, né? Guarapiranga e Billings também, né? Isso é uma coisa interessante. Nós trouxemos os alunos da escola pública para velejar e remar na Guarapiranga. Fizemos um programa desse tipo, trazíamos os alunos que têm vida pobre na periferia e eles aprendiam a remar, aprendiam a velejar na represa. E lá você tem diversos locais de guarda dos barcos, né? Sim. E tem uma grande frota lá de veleiros. De barcos. Barcos e veleiros. Veleiros, lanchas. Né? Lanchas. Jet skis. Lanchas têm algumas limitações também a nível ambiental, né? Tá. Agora, é possível criar-se um cluster ali da indústria náutica para explorar melhor aquele potencial, que eu digo que até para muitos paulistanos é desconhecido, Valdir. As pessoas pegam o seu carro, pegam um feriado prolongado, vão para a Baixada Santista e às vezes não conhecem ali os entornos das represas. Nós temos, inclusive, lá várias lojas de material náutico, de lanchas e tudo isso. Então ele já existe, já está, digamos, já existe consolidado, um início disso, né? Tá. E que pode ser desenvolvido. Tá. E realmente eu acho que os paulistanos deveriam conhecer a represa. Nesse ponto, eu acho que dialoga bem a questão da proteção das represas e a possibilidade de despoluição do Pinheiros, né? Exatamente. Se realmente fosse uma área, um cartão postal igual Porto Madeiro, né, com toda a diversidade de empresas lá instaladas, escritórios, né, e um lugar muito bonito, né? Inclusive, nós temos aquelas exposições náuticas lá num hotel ali, Transamérica. Transamérica. Isso, Transamérica. E nós queríamos trazê-lo para a beira da represa. Puxa vida, olha isso. Onde o pessoal, além de ver os barcos, poderia... Exatamente. Poderia andar nos barcos. Fazer um test drive ali, né? Eu tentei isso durante muito tempo. Lá nós temos uma construção arquitetônica do Artigas, muito bonita, tombada pelo patrimônio histórico e arquitetônico. Sim. E a ideia era restaurar aquilo e transformar num hotel e num local de exposições. Sim. Questão de mobilidade. Muito se reclama também que as pessoas que moram distantes, ali no entorno das represas, mas trabalham no centro, né? Ainda tem que tomar a condução, ônibus, metrô, trem da CPTM. Como foi a época administrar essa cidade, mas sabendo que boa parte daquela população saía de manhãzinho, às vezes até de madrugada, para trabalhar na área central aqui na capital? Nós desenvolvemos vários projetos. O governador era José Serra, né? Sim. E ele trouxe o metrô para lá, né? E numa conexão com ferroviária, né? Trens e metrô, que facilitaram muito. E nós desenvolvemos projetos de balsa, né? Balsa? Balsa dentro da Guarapiranga e principalmente da Billings. Para fazer a travessia ali dos bairros. Que ficaram segregados depois de muito tempo, com o enchimento do lago ali, da Billings principalmente, né? Imagina. Uma volta de quilômetros ali para transpor, às vezes, 300, 400 metros ali. Inclusive, nós temos lá o colégio Humboldt, e as pessoas do Miboi Mirim vinham de lancha pela represa para chegar no colégio Humboldt. Então, ele era utilizado como hidrovia. E qual que é o maior desafio? Eu tinha visto em fotos também na prestação de contas, por exemplo, outras exigências que talvez a cidade como um todo não tem. Construção de calçadas que sejam permeáveis para água de chuva. Isso também foi feito ali ao longo de praças, né? Não só a questão da permeabilidade, mas a questão, inclusive, dos deficientes, né? Sim. Você criar calçadas que permitissem aos deficientes utilizar a calçada com cadeira de rodas, né? Sim. O desenho universal que chamam, né? Desenho universal. Desenho universal. Isso também provocava temas, debates nesta casa. Eu estou sempre falando aqui da Assembleia Legislativa, eu digo, até natural. Quem trabalhou com o João Caramês sabe que ele tinha a negativação, né, do carbono no seu gabinete, inclusive, né? As cédulas, né, do carbono neutro, né?
toda a papelada do gabinete tinha o selinho de que as emanações de carbono ali foram pagas com plantio de árvores ali nos jardins metropolitanos, no Parque da Zona Leste ali, né, no Tietê. Mas o que falar desse desafio que é dialogar a cidade, uma cidade, eu estou chamando de cidade Capela do Socorro, mas também com o Estado. Você falou que ia buscar dinheiro no Estado, ia buscar dinheiro na Prefeitura para levar melhorias para lá. Como era isso, hein? Olha, naquele momento, com o governo Serra e o Kassab, nós tínhamos um excelente diálogo. O Serra tinha sido prefeito e saiu da Serra prefeitura. Tinha sido prefeito. E o nosso secretário das subprefeituras era o André Matarazzo. Tinha uma excelente relação com o governador. Sim. Então, isso facilitava muito as nossas articulações. Eu tinha contato quase que semanal com a CETESB, com a SABESP, com a Secretaria de Recursos Hídricos, sim, para a Secretaria de Cultura do Estado, para desenvolver os projetos. E tem algumas curiosidades interessantes. Você ouviu falar no avião Jaú? O Jaú, sim. Então, o Jaú, no tempo do Mussolini, ele fez o primeiro voo... Na travessia do Atlântico. E onde ele pousou? E onde ele pousou? Na Guarapiranga. Na Guarapiranga. O Jaú. Pousou na Guarapiranga. E foi construído um monumento, né? Ícaro. Sim. Ao povo, que, aliás, teve capitéis doados pelo Mussolini. E isso aí foi feito lá atrás, né? Naquele tempo. E o nosso governador, Jânio Quadros, levou aquilo para a Rua Augusta. Sei lá porque cargas d'água. Aquele monumento que ele colocou na Guarapiranga. Na Guarapiranga. Ele levou para a Rua Augusta. Para a Rua Augusta. A Rua Augusta... Com a Brasil. Com a Brasil, em frente àquela igreja. Exatamente, da Nossa Senhora do Brasil. Aí eu cheguei lá, a população queria... De volta, né? De volta. Queria de volta. E eu consegui o recurso para restaurar o monumento, trouxe ele de volta, e acho que nós fizemos uma inovação extremamente interessante. Nós construímos um monumento desse tamanho, sim, e inscrição em braille, para que os cegos pudessem tocar. Para sentir como Isso teve um certo pioneirismo na época, a imprensa falou muito sobre isso. Que bacana, hein? Agora, sobre ainda o trabalho parlamentar, os políticos, você está há muito tempo também dialogando com políticos aí. A gente falava lá atrás, né, antes da gravação do programa, Almino Afonso e outros nomes aqui, Tunico Ramos, que é o presidente da Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Eu em 82 coordenei a campanha do Almino Afonso para o Senado. Ele perdeu para o Severo Gomes por uma margem pequena. E virou secretário dos Negócios Metropolitanos. Sim. E aí me indicou para ser diretor da Emplasa. Fazer planejamento. Fazer planejamento. Planejamento das metrópoles, inclusive. Só que hoje o planejamento está extremamente sucateado. Uhum. Pra você ter uma ideia, naquele tempo a Emplasa tinha 800 funcionários. E ela cuidava de todo o transporte metropolitano. Não existia Secretaria de Transporte Metropolitano. Ela estava dentro da Emplasa. Então ela cuidava da parte de saneamento, da parte de lixo, da parte... E como era planejar a metrópole para 20 anos? Eu digo isso porque são os planos articulados da cidade, os escritórios, os ERPLAN, né? Escritórios regionais de planejamento. Escritórios regionais de planejamento. Nós tínhamos as reuniões do Consult, né? Sim. Que reunia todos os prefeitos da região metropolitana uma vez por mês, sim, já que os problemas são comuns. Sim. É importante que, no caso das metrópoles, todos os municípios, no caso aqui sim, a Grande São Paulo, 39 sim, municípios, que façam uma ação articulada, em consórcios sim, principalmente, né, Valdir? Certo, exatamente. E precisa ter esse diálogo, né? Sim. Você não tem como resolver os problemas metropolitanos no recorte geográfico de um único município. Sim, sim, sim. Bom, a palavra final desta primeira parte desse nosso encontro, o que faltou dizer, no próximo encontro a gente vai falar mais do Valdir Ferreira, que é o escritor, né? A gente vai falar do livro dele, da obra, mas sobre esse trabalho de prefeito lá na Zona Sul, a boa memória que ficou, Valdir. Olha, eu realmente tenho uma memória assim muito agradável quando eu lembro aqueles tempos. Eu acho que deu para fazer muita coisa. Sim. Fizemos 21 parques, ligamos os parques por uma ciclovia, fizemos um maior programa de pavimentação da cidade de São Paulo, o que não era fácil, porque era uma região de mananciais.
Cada metro quadrado de pavimentação precisava ser liberado na CETESB. Fizemos um grande programa de áreas de risco, parques lineares em volta dos córregos, limpeza dos córregos, limpeza da represa, o centro cultural na periferia. Era uma região politicamente complicada. Nós tínhamos 5 vereadores na Capela do Socorro. Haja representação, né? Nós temos os 2 Tatos, né? Sim. Tinha o Alfredinho, tinha o Goulart, Milton Leite. Então a administração política era muito delicada na região. Bom, a gente vai falar mais sobre isso na próxima oportunidade. Valdir, muito obrigado, parabéns e sucesso pelo seu trabalho. Obrigado, Jorge. Esta é a primeira parte do programa Memórias do Poder Legislativo, que é idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Até a próxima oportunidade. Eu espero você.